Vamos aguardar aqui as pessoas começarem a entrar nessa live. E vamos lá. Vamos falar hoje sobre a prisão do Bolsonaro. Eu pouco uso o Instagram para fazer live, mas vou começar a fazer live direto aqui, tá, gente? Não esquece que tem um canal lá no YouTube, @TianeGoncalvesOficial, tudo junto. Vocês me acham lá e eu também vou passar a colocar vídeo direto lá. Depois de 4 anos o canal está desbloqueado, ainda não está monetizado, está desbloqueado. E agora eu posso começar a colocar vídeos, ainda que venha o pinga-pinga, que é o normal, porque ainda não está monetizado. A gente vai começar a colocar vídeo lá para começar a colocar novamente o canal ativo. Tá bom? Vamos ver se alguém entra. Vamos aguardando aqui um pouquinho. Quem for entrando já dá aquele joinha para eu saber que a audiência já está entrando aí. Tá bom? Vamos lá. Já deu, já acionou. Bem, vamos começar aqui falando desse ataque, né, às instituições de uma forma geral. Porque o que aconteceu hoje é um ataque direto à população de bem desse país. Porque desde o momento em que o Flávio Bolsonaro convocou as pessoas a participar de uma vigília, eu já sabia que isso ia dar problema. Não ia ter jeito, isso ia dar problema. Existe uma quantidade muito grande de pessoas hoje fazendo ataques religiosos no Brasil. Ataques a pastores, ataques a padres, ataques a freis, como fizeram com o Frei Gilson, fazendo lives que acumulavam 1 milhão de pessoas, 4 horas da manhã. Isso, para essa comunistada cebosa, nojenta, que está aí hoje comandando o país, isso é um ataque a eles diretamente e a todo o regime que eles representam. Então, quando veio aí essa história de fazer vigília, eu já sabia que ia dar problema, entendeu? A gente viu essa semana aí o Lula escancarando o amor dele ao tráfico de drogas, e isso não é nada para essa corja cebosa, nojenta comunista, né? Isso não é nada. Os direitos humanos até foram se confraternizar, né, com o presidente em relação ao que ele falou. E a medida protetiva que prendeu hoje o Bolsonaro, o mais impressionante é isso, começou a ser feita ontem. Então, ontem, dia 21 de novembro, é que foi feita essa medida cautelar contra o presidente Bolsonaro. E aí culmina junto do quê? Junto da fuga do Ramagem para os Estados Unidos, né? Aí ele vem também. Isso também foi um dos grandes motivos de promoverem a prisão do presidente, né? O Bolsonaro hoje virou um símbolo de moeda de troca. Isso em vários âmbitos, inclusive na Magnitsky, né? E não vamos esquecer que ontem mesmo o presidente Trump fez aquele relaxamento em relação às fadadas taxas, né, que ele impôs contra o Brasil. Se eu sou o presidente Trump hoje, com o atual cenário que se encontra o Brasil, eu botava 200%. 200% de taxa para essa corja comunista, nojenta, que está atentando contra o país, seja penalizado. E infelizmente, né? Infelizmente, como sempre, os mais atacados e certeiros nisso é essa corja contra o povo, né? O Ramagem, com certeza, na fuga dele, ele levou
documentação, até porque o Ramagem foi chefe da ABIN, e a ABIN, ela detém todo o poder de investigação dentro do país, né? É o nosso serviço secreto. E o Ramagem estava lá dentro. A prisão do Bolsonaro está acontecendo justamente na hora em que acontece o escândalo do Banco Master, onde existem políticos envolvidos, onde a esposa do Alexandre de Moraes está diretamente dentro desse processo, porque ela e os filhos são advogados do Banco Master. Um valor assim bem irrisório, né, de rombo, 12 bilhões de reais, e tudo isso interfere. O Bolsonaro é simplesmente a água, né, na fumaça, naquele braseiro que já tá afinando. Então a água é o Bolsonaro, né, que veio para apagar todo essa chama que estava aí já começando a rolar no cenário televisivo, né? Poucos falaram, Jovem Pan falou sobre isso, mas não ia ter jeito, 12 bilhões de rombo e mais envolvimento de políticos e um monte de gente, isso já influencia muito, né, o cenário atual brasileiro, né? O presidente Bolsonaro se encontrava em prisão domiciliar, está com a vida muito, muito abalada por causa dos problemas de saúde dele, e só nos mostra essa prisão que o nosso inimigo nos quer enfraquecidos, entendeu? Ele quer que a população ache assim, ó, tá tudo acabado, acabou, o Brasil não tem mais como virar isso. Tem como virar. Tem como virar. Agora, essa politicagem nojenta tem que botar a cabeça no lugar agora, a direita, e eu estou me direcionando aqui diretamente aos deputados de direita. Essa guerrinha interna tem que acabar, essa merda. Isso tem que acabar. Esses idiotas que agora cismaram de ir contra o presidente, fazer uma pequena rebelião em off, isso tem que acabar, porque quem está enfraquecendo a direita são vocês, cambada de lixo, que se elegeu em cima de um homem que confiou em vocês, e vocês agora não têm a lealdade que deveriam ter. Saibam que vocês só estão onde estão graças à imagem de Jair Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e de Carlos Bolsonaro, que impulsionou, na verdade o Carlos impulsionou todos os outros, inclusive o próprio pai. Então tomem vergonha na cara, porque agora o momento é de união. O momento é de união. Não é de separação. Isso não pode acontecer. Jamais. Então chegou a hora do povo também se movimentar e tomar vergonha na cara e botar a cara a tapa, pô. O que está faltando agora é a população botar a cara a tapa de novo. Porque a sua missão interfere na vida, com certeza, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos. E esquece que se tem na tua família, comunista ou não, livra até a cara desse filho da puta. Quando a gente começa a se movimentar contra esse autoritarismo que existe no país agora, você está livrando esses filha da puta. Mas é isso que temos que fazer. É isso que temos que fazer. A missão é essa. Quando lá atrás falavam, isso eu falava em live, porra. Quando lá atrás falavam, o exército vai tomar, o exército vai tomar. Eu falava, não vai tomar porra nenhuma. O exército não iria se mexer nisso. Não iria se meter nesse tipo de situação.
E isso eu falava há 4, 5 anos atrás, porra, em live. Então a hora é do povo. O povo brasileiro é quem tem que se movimentar contra o autoritarismo que está acontecendo no Brasil. Ah, porra, Thierry, tu tá falando isso, mas ninguém tá armado nesse país. Bicho, é o que temos. É o que temos. Quando eu falava em live, há 4, 5, 6 anos atrás, o militar não vai se mexer. Eu conheço. Eu tô em contato com eles, direto. Eu prestava serviço a entidades militares, onde eu tinha acesso a coronéis, generais de pijama. E eu sabia que tipo de atitude eles tinham. Eu sabia como eles pensavam. E eu falava, eles não vão interferir. Uma determinada pessoa chegou para mim e falou, Tiene, o que tínhamos que fazer foi feito. Pode até ter sido um pouco mal feito, mas foi feito. Agora é o povo. Porque nós sangramos lá atrás. Nós sangramos lá atrás. E ninguém quis saber disso. Ninguém quis saber disso. Quando nós sangramos, 2 anos depois da gente pegar e dominar e realmente interferir numa possibilidade de tomada de poder. Porque o que eles queriam não era Tiene. Isso é um militar falando. Lá atrás, eles não queriam tirar uma ditadura do poder. Eles queriam implantar uma ditadura do proletariado aos moldes cubanos. Então, nós, 2 anos depois de tomar o poder e de interferir numa tomada de poder comunista nesse país, nós sangramos. Nós éramos colocados na rua e na grande mídia como os canalhas de toda a história. Não eram os revolucionários que estavam armados até os dentes fazendo barbaridades no Brasil, não, porra. Nós que impedíamos toda essa corja é que éramos o bicho-papão. Hoje a gente vê essa corja toda dentro do Planalto, em Brasília, dominando tudo. E é por isso, Tiene, que agora quem tem que fazer alguma coisa é o povo. O povo. Chegou a hora do povo verter sangue. Chegou a hora de mostrar, do povo mostrar o quanto ele quer ser liberto. Isso eu escutei de militares de alta patente. E não foi 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. Essa é a mentalidade. E saibam, quem está sendo formado hoje está sendo formado com mentalidade comunista, porra. Então, espere aí décadas para militares começarem a pensar de forma conservadora. Porque antes eram positivistas. E mesmo assim o tenentismo mostrou o que eles podiam fazer. Porque eram remanescentes, lá na década de 60, 68, 64, eram remanescentes do tenentismo. Por isso que eles tinham culhão para fazer o que fizeram. Hoje não tem isso. Hoje não tem mais esse tipo de general, esse tipo de militar dentro das Forças Armadas. Hoje eles pensam assim, ó, quer liberdade? Vai lá e luta pela tua liberdade, parceiro. E é isso que vocês têm que fazer. É isso que nós temos que fazer. Chegou a hora do povo botar a cara a tapa. E olha que eu falava isso há 4, 5, 6 anos atrás. Olha o rumo que de 6 anos para cá o país tomou. Mas o país tomou o rumo em que está graças à omissão da população. Graças ao cara que fica em cima do muro e fala, ah não, eu não sou direita, não, também não sou esquerda. Ah não, eu não tenho ideologia, mas é a ideologia que comanda a tua vida. É a ideologia que comanda a porra da vida do teu filho, do teu neto. Então o muro tem dono, porra. O muro é do diabo. O muro é do capeta que tá ali opa, tudo bem? E aí? Não, tô aqui em cima, hein? Ó, eu não tô nem aí nem aqui com Deus. Eu tô no meio do caminho. E o capeta vira e fala assim,
Fica tranquilo que o muro já é meu. O muro é dele, porra. Gente sem posicionamento levou esse país à ruína. Gente sem posicionamento levou esse país a viver o que estamos vivendo nesse momento. Há 4, 5 anos atrás, quando eu ainda tinha um canal ativo, meu canal não ficou bloqueado e desativaram o meu canal à toa, não, porra. Retiraram mais de 30 mil pessoas do meu canal, retiraram mais de 400 vídeos do meu canal. Quase todos os vídeos do Bolsonaro foram retirados pela plataforma YouTube. Foram retirados do Facebook pela Meta. E olha que eu não tinha muita relevância. Eu não era um timeline da vida, eu não era um terça livre, né? Meu público chegava nas minhas lives e dava 1.500, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Mas incomodava pelo posicionamento das pessoas que ali estavam. Então, gente, chegou a hora. A hora é essa. O líder da direita hoje está preso, convalescido. E covardemente, tiraram ele da prisão domiciliar. Quer dizer, um vagabundo cachaceiro, líder do Foro de São Paulo, acostumado a lidar com Hezbollah, com Hamas, com Mir, chileno, com Farc. Procura saber, estuda um pouco, porra. Procura saber quem é Lula no Foro de São Paulo. Procura saber a liderança que ele tem na América Latina. E procura saber quem baixa a cabeça dele na América Latina. Quem é baixa a cabeça para ele. Quem ele lidera. E o que ele comanda. Você vai saber que não é um velho octogenário que já está morto, que não tem mais nenhuma força política. Não. Tem muita. E principalmente na vertente marginal de tudo isso. Então, está na hora da população se levantar novamente. Eu participei de manifestações em Brasília. E que foi feita live sobre isso. Tem no meu canal no YouTube, tem aqui no meu Instagram. Foram as manifestações mais fabulosas que eu vi até hoje. Eu nunca vi nenhuma manifestação de esquerda colocar a quantidade de pessoas que tinha em Brasília. Um mar de gente infindável. E para eles tinham 20 mil pessoas. Quem conhece Brasília sabe o tamanho do local que a gente estava. E que tudo em Brasília foi feito no exagero para reduzir a quantidade de pessoas se manifestando ali. E eles não tiveram como mascarar isso. Um mar de gente. Cadê toda essa população que esteve ali naquelas manifestações? Cadê essa população agora, nesse momento? Quer dizer, o Flávio Bolsonaro convoca pessoas para orar pelo pai. O Ramagem foge para Miami. Aí ele fala que tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, onde em qualquer lugar do mundo isso seria uma penalidade administrativa, até porque aquela porcaria deve deslocar, deve ficar larga, ele está emagrecendo pra caramba, aquilo se descola da pele, dá um aviso, se tiver muito larga, avisa também. Aí ele usou esse subterfúgio para não permitir uma atividade religiosa. E aí você vê o nível de pessoas que estão no comando desse país. Está na hora da população se movimentar. O momento é esse.
Se isso não acontecer, se a população não se levantar, se o movimento do agro não se levantar, se os caminhoneiros não se levantarem, se a população de bem que pode fazer alguma coisa não se levantar, agora, sinto dizer, mas o projeto de poder deles está bombando e está cada vez mais sólido. Pessoal, essa foi só uma live. É a primeira, talvez, eu acho que foi a primeira live que eu fiz aqui no Instagram. Vou passar a fazer mais e com a participação de vocês. Diz aqui pra mim, em qualquer forma que você achar de mandar mensagem, diz aqui o que você quer ver aqui no Instagram. E eu vou começar a produzir e botar você pra falar junto comigo. Forte abraço, fique com Deus. Tchau. Já atrapalhei uma coisa?